Que frase incrível. Quando você se dispõe a arrumar sua bagunça, Deus te devolve a autoridade perdida. Uau! Essa foi uma das coisas que eu ouvi no processo de arrumação. Isso é necessário, imprescindível. Quando nós alinhamos a nossa vida com a vontade de Deus, Ele restaura o que foi perdido. Deus honra aqueles que escolhem consertar o que precisa ser ajustado nas suas vidas. A obediência abre o caminho para a restauração da autoridade que o pecado tentou roubar. Ao arrumar a sua vida diante de Deus, Ele te levanta para poder viver o propósito que Ele tem para você. Quando você se dispõe a corrigir sua caminhada, Deus te reposiciona para cumprir o seu chamado. A submissão a Deus traz de volta a autoridade que um dia foi perdida. O arrependimento genuíno, gente, reconstrói a ponte entre você e o propósito que Deus tem com a sua vida. Quando você se dispõe a arrumar a sua bagunça, Deus te devolve a autoridade perdida. Olha que frase incrível. Eu fiquei refletindo sobre isso. A perda da autoridade está ligada ao pecado e à desobediência. A autoridade espiritual, ela vem da comunhão com Deus. Então, quando há desobediência, ela se enfraquece. Olhemos para Saul. Saul perdeu a autoridade como rei porque não obedeceu a Deus completamente. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. A Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, Colossenses 3,15. Então, quando nós vivemos na bagunça espiritual, perdemos essa paz e a autoridade que vem dela. Agora, o arrependimento, gente, abre o caminho para a restauração. O Senhor Deus restaura aqueles que reconhecem a sua condição e se dispõem a mudar. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, né? Ele perdeu a sua posição. Mas quando decidiu voltar e colocar a vida em ordem, o Pai o restaurou. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24. É a Bíblia que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para poder nos perdoar de todos os pecados e também nos justificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Arrumar a bagunça, gente, é um ato de submissão e obediência. E Deus quer que seus filhos vivam em ordem espiritual, emocional, física. Veja Josué. Antes de conquistar Jericó, ele teve que purificar o povo e alinhar suas vidas com o Senhor. Josué capítulo 3, versículo 5. Priorizar a vida com Deus, o tempo com Deus é essencial, fundamental. Mateus 6,33. A autoridade é devolvida para quem se posiciona corretamente. Depois que passamos pelo processo de limpeza espiritual, Deus nos fortalece novamente. Olha Pedro. Pedro negou Jesus e perdeu sua posição de líder, mas se arrependeu e reafirmou o amor por Cristo e foi restaurado. E recebeu a missão de apacentar o rebanho. João capítulo 21, versículos 15 e 17. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. João 15, 5. Deus quer restaurar nossa autoridade. Se há áreas de bagunça em nossas vidas, Deus nos chama a colocá-las em ordem. Ah, Luciene, mas eu fui tão longe que eu não sei mais como voltar. Ei, não importa. Não importa o quão longe você foi ou tenha ido. Deus sempre dá oportunidade de restauração. Quando você decide corrigir sua caminhada, Deus não apenas te perdoa, mas te reposiciona para poder cumprir o propósito com autoridade e graça. Deus restaura tudo de uma maneira mais gloriosa. O que Deus reconstrói sempre supera o que foi perdido antes, sabia? O Senhor transforma dores em testemunhos, perdas em novos começos. O poder de Deus não apenas restaura, mas faz tudo novo. Quando Deus age, o final é sempre melhor do que foi no começo. Ele não apenas cura, mas Ele renova, Ele restaura, Ele fortalece. O que parecia perdido, nas mãos de Deus se torna ainda maior. Deus escreve histórias de restauração que superam qualquer expectativa. Deus tem o poder de deixar as coisas melhores do que elas foram antes. Jó, capítulo 42. O Senhor mudou a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu em dobro tudo que ele possuía antes. O Senhor Deus usa o profeta Joel para dizer, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Joel capítulo 2, versículos 25 e 26. Você entende que não tem causa perdida para Deus? Quando nós nos posicionamos no centro da vontade de Deus, Ele restitui, Ele restaura qualquer situação. Então você descobre aquilo que Paulo disse em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Deus restaura além da expectativa. Quando Deus age em nossa vida, Ele não apenas nos devolve o que foi perdido, mas transforma tudo para algo ainda melhor. Isso é a história de Jó, que passou por sofrimento intenso, mas no final recebeu em dobro tudo do que tinha antes. Então pense, há algo em sua vida que precisa da restauração de Deus? Confie que Ele pode transformar o que foi quebrado. Existe um processo de restauração, mas exige paciência e confiança. A restauração de Deus nem sempre acontece imediatamente. Nós precisamos compreender o processo que inclui esperar no Senhor, Isaías 40:31,
Deus fortalece aqueles que esperam e confiam nele. E quebrantamento e dependência. Salmo 51, verso 17. Um coração rendido é o primeiro passo para a restauração.